Boa tarde, pessoal. Me chamo Cauê. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de assessoria de importação de garrafa e copos térmicos reutilizáveis, aço inox. Juntamente comigo, o Cauê Pedroso, a Edicleia Regina, Franciele Pereira, Felipe Medeiros e Tiago de Amorim apresentou, junto comigo, essas informações, esse trabalho apresentado nos slides seguintes. Bom, por que importar da China? Os pontos que a gente tem que apresentar sobre o porquê importar da China são vários pontos que a gente pode levantar em pauta para apresentar o quão benefício é bom importar da China. A China, como líder global em produção de aço inox, ela tem uma produção em larga escala para preços menores, variedades em grandes modelos e qualidade consistente. Também portos modernos, logístico eficiente e previsível. Ou seja, a gente tem portos que conseguem se adaptar a essa logística de uma logística mais apta e a infraestrutura também. A conclusão sobre o porquê importar da China é o melhor custo-benefício para o mercado brasileiro no cenário atual. O produto e classificação fiscal, pontos a serem destacados é garrafas e corpos térmicos de aço inox por alta demanda por sustentabilidade. O NCM dele, como se trata do 7323.93.00, artefatos domésticos de inox. O produto é leve e volumoso, exige um planejamento do container para trazer esses produtos, bem que podem ser armazenados dentro de outro copo ou depende da logística do exportador. É, não requer certificação de Inmetro nem anuência do mapa. E também a embalagem precisa ser reforçada contra o impacto, porque isso pode ocorrer avarias dentro do container, que pode enferrujar, pode amassar o produto que está vindo de importação para o Brasil. Agora, sobre a linha do tempo de importação, a primeira fase é a preparação, que é entre 5 a 10 dias. A negociação, o contrato, a habilitação no radar, o câmbio e o seguro. E também essa parte é uma parte de negociação que surge de entre 5 a 10 dias e posteriormente a gente vai para a fase 2, que é de 30 a 38 dias, que é o embarque FOB de Xangai para o Brasil. Então é o transporte marítimo, rastreamento, até chegar no destino final. Depois que chegou no destino final, existe a fase 3, que é o desembaraço, que é o registro de DI, a conferência, a liberação e transporte ao cliente. Então, tem três tipos de fase: a fase 1, que é a negociação, a fase 2, que é o transporte, e a fase 3, que é o desembaraço. Também, esse processo de linha de importação surge em média de 40 a 70 dias para chegar até o destino final, que é onde foi o contrato do cliente. Agora, o nosso próximo passo, o meu colega vai explicar como funciona a parte de Incoterm e entre as outras coisas. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco do Incoterm que a gente escolheu para o nosso produto. O Incoterm que a gente escolheu foi o FOB, né? O Incoterm FOB, o exportador, ele tem a responsabilidade ali até o embarque da mercadoria no navio. Daí fica a cargo ali do importador, do nosso cliente, a toda a parte de frete internacional, seguro, desembaraço aduaneiro ali até a chegada da fábrica, né? Por que a gente escolheu esse FOB para o nosso cliente? Porque às vezes tu pode pensar, por que não já orientou o cliente a colocar um Incoterm CFR, né? Que vai englobar ali todo o frete seguro até o porto de destino. Porque a nossa empresa, além de ser uma empresa de orientação ali para o cliente, ela também trabalha, tem outros nichos ali de mercado. Então a nossa empresa também trabalha com frete internacional, desembaraço aduaneiro.
Então a gente viu aí uma oportunidade da gente também captar mais serviços para a nossa companhia. Então a gente vai oferecer ali para o nosso cliente, que a gente está prestando assessoria, o frete internacional, que a gente tem um custo ali, já tem uma clientela ali de fornecedor de serviço com preço mais acessível, então a gente vai conseguir oferecer um custo mais barato para o cliente, e de quebra a gente já vai captar ali o serviço de transporte internacional. E tem a parte de desembaraço aduaneiro, né, que a gente também faz. Daí a gente vai adentrar, né, um pouco mais ali na importação do nosso cliente e garantir ali uma qualidade melhor do serviço, que daí não fica quebrado em muitas etapas com muitas empresas, né? E além disso, a gente também orientou ali o nosso cliente, né, a repassar ali para o exportador, que mesmo nossos produtos sendo importação de garrafas térmicas, copos térmicos, a não utilizar na embalagem pallet de madeira, porque daí minimiza os riscos ali de uma eventual inspeção MAPA, né? Porque deixaria o processo de desembaraço aduaneiro mais moroso. Então é um detalhe ali a ter atenção. Daí eu vou falar também um pouco dos tributos incidentes na importação dessa mercadoria, né? Do nosso cliente aqui, a gente vai ter o imposto de importação, né? O imposto de importação é um imposto federal e ele tem como finalidade esse imposto meio que a regulação do mercado. Então, se o governo federal ele quer, vou permitir que importem mais desses produtos para o Brasil. Daí ele vai diminuir a carga tributária do imposto de importação para permitir que estimule mais a importação desse produto. E se ele quiser limitar a importação desse produto, ele pode aumentar essa carga tributária. Então é regulação de mercado, digamos assim. Daí tem o imposto o IPI, né, o imposto de importação também, que vai incidir sobre a nossa importação, que é IPI, imposto de produto industrializado. Esse imposto ele tem ali como finalidade deixar as empresas nacionais mais competitivas, porque as empresas nacionais ela pagam imposto, né? Então, se um produto industrializado do exterior não tivesse imposto de produto industrializado, as empresas nacionais vão sair em desvantagem. Então, esse imposto com essa finalidade. Daí tem o imposto de PIS e COFINS, que também vai incidir sobre a importação, que aqui é mais uma contribuição, né, assistencial ali do governo, tipo um CID, mas tem essa incidência também. E por fim temos ali o imposto de ICMS, que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços, né? O nosso cliente ele vai importar para o estado de Santa Catarina, então a alíquota de Santa Catarina ali é 17%, né? E é bom ressaltar que o imposto ele é meio que cumulativo. Então, primeiro tem o imposto de importação, 16%, depois o IPI, né, que vai incidir sobre o imposto de importação mais o valor CIF da mercadoria, e depois tem o PIS e COFINS, que é sobre esses dois impostos mais a mercadoria, né? Então, por fim, ali temos o ICMS, que é sobre todos os demais impostos mais a mercadoria, né? Então, a carga tributária brasileira ela é bem elevada, né? Bem, pessoal, aí por enquanto, da parte de tributos e incidentes, eu vou ficando por aqui. E a nossa amiga Franciela ela vai dar continuidade ali na parte de regime tributário mais recomendado para o nosso cliente, tá? Oi, meu nome é Franciele e eu vou falar sobre o regime tributário recomendado. Na parte do regime tributário, a recomendação para essa importação é usar a tributação comum, que inclui as empresas do lucro presumido ou lucro real.
Esse regime é o mais vantajoso porque permite aproveitar créditos de PIS e COFINS que ajudam a reduzir o custo final da importação. Permite o crédito do ICMS conforme a legislação estadual. Traz mais transparência contábil porque cada imposto fica separado e registrado. A gente evita o Simples Nacional porque empresas desse regime não podem aproveitar créditos de tributos na importação, o que acaba deixando a operação mais cara. Outro ponto importante é a possibilidade de usar TTDS em Santa Catarina, que são incentivos fiscais que podem reduzir bastante o ICMS, às vezes baixando a carga efetiva para cerca de 4%. Por isso, nossa orientação é fazer a operação no lucro presumido, dentro do regime comum, para conseguir todos esses benefícios. Processos administrativos e órgãos envolvidos. Sobre os órgãos da importação, cada um tem uma função específica para garantir que tudo esteja dentro da lei. Banco Central cuida das operações de câmbio, de autorização de pagamentos ao exterior e do controle dos fluxos financeiros da importação. SESEX é responsável pelo licenciamento e pelo controle estatístico das importações. No nosso caso, o licenciamento é automático, porque o produto é de aço inox. Receita Federal faz o registro da DI, a conferência aduaneira e calcula os tributos federais que mostramos na tabela. CEF controla o ICMS da importação e analisa pedidos de TTDS, que são os benefícios fiscais estaduais. Uma vantagem é que, para garrafas e copos térmicos de inox, não precisa de certificação do Inmetro e não exige anuência do mapa, então o processo fica mais simples. E só reforçando, os tributos mais relevantes são II, IPI, PIS, COFINS e ICMS, que juntos compõem o custo final da importação. O ICMS pode ser reduzido via TTD e, por isso, a escolha do regime certo faz toda a diferença. Olá, me chamo Edicleia e vou falar um pouco sobre o transporte internacional da nossa mercadoria até ela chegar aqui no Brasil. No nosso projeto, o transporte internacional escolhido foi o modal marítimo, utilizando um container FCL de 40 pés. Essa decisão foi tomada considerando que o produto é leve e volumoso, ou seja, ocupa bastante espaço, mas não pesa tanto. Dessa forma, o container fechado e exclusivo para a carga do cliente proporciona melhor custo-benefício, além de garantir mais segurança e reduzir os riscos de avarias, já que não há compartilhamento do espaço com outros importadores. Essa rota do transporte é considerada do porto de Xangai, na China, com destino ao porto de Itajaí, em Santa Catarina. O tempo médio previsto para esse percurso é de 30 a 38 dias, podendo variar conforme as condições climáticas e disponibilidade dos navios. Durante todo esse período, é fundamental realizar o acompanhamento da carga, garantindo uma boa programação logística para que o processo de desembaraço aduaneiro seja iniciado da forma ágil assim que houver a presença da carga no Brasil, né? Um ponto também que a gente levantou aqui foi sobre o alinhamento com o fornecedor para que a mercadoria não seja embalada em caixas ou pallets de madeira, e sim utilizar a caixa de papelão, porque mesmo que o produto não esteja sujeito à fiscalização do mapa, a madeira pode gerar inspeções extras, custos com certificações e até atrasar o processo de liberação da carga. Então, desde o início da negociação, é importante deixar claro e detalhado e bem combinado com o exportador. Eu sou Felipe Medeiros e eu vou falar um pouco sobre a logística nacional, que seria do porto até o armazém. Assim que a mercadoria chega no porto e é liberada pela alfândega, a gente entra numa fase final assim da logística, que é o transporte nacional juntamente com a armazenagem. Essa etapa ela é muito importante para garantir que o produto chegue ao cliente final em perfeitas condições e, claro, né, com um custo otimizado. No transporte em questão, a gente utilizou o modal rodoviário, que é muito utilizado juntamente com o caminhão porta-container, que, né, de todas as outras, é a solução mais econômica e comum para cargas full container.
que no caso, né, é um container exclusivo apenas com a mercadoria do cliente. Devido à região assim ser bem familiarizada, e o trajeto acaba sendo curto, e também ligando, né, o terminal do porto até o destino final, que seria o armazém, o que minimiza, né, pequenos riscos, e também a questão do tempo no trânsito, que acaba sendo mais otimizado. Então, assim, toda essa parte, a partir do momento que a mercadoria sai do porto até o armazém do cliente, ela acaba sendo bem eficiente devido a todas as características aqui da região. Além do transporte, é fundamental que ao chegar no armazém, o próprio armazém já esteja preparado para receber toda essa mercadoria. Como a gente está falando de garrafas e copos térmicos, acaba sendo uma mercadoria volumosa, porém, ao mesmo tempo, frágil. Por isso, é interessante que o armazém tenha uma estrutura seca, com boa ventilação, que seja coberto, com piso nivelado, seguindo ali, né, o padrão, que seria corredores de 3 metros de largura, para que ocorra ali dentro, né, essa movimentação de forma segura da mercadoria. Em relação a equipamentos, né, o mais comum são empilhadeiras, claro, de acordo ali com o tipo de mercadoria, as paleteiras para fazer a movimentação dentro do armazém também, e aquela estrutura padrão. Geralmente a gente diz PBR, né, que são os pallets, e claro, o mais importante, que cada mercadoria, né, esteja no seu ali endereço e identificada também. O que nos leva, né, direto à parte da organização do armazém. Geralmente a gente usa, né, o layout em U, que é o modelo mais eficiente para esse tipo de armazenagem. Ou seja, a eficiência em si, ela não termina apenas na entrega, ela vai um pouco além, né? Então, tem ali toda a parte de locomoção, né, de manuseio da mercadoria, e o principal de tudo, a armazenagem. Então, como eu disse antes, o layout em U, ele oferece mais vantagem. Em se tratando nesse layout em U, ele é um padrão muito, vamos assim dizer, muito bom, porque ele otimiza o fluxo, no caso o fluxo operacional, pois ele se posiciona numa área de recebimento, se posiciona numa área de recebimento e expedição próximas, porém que elas não se cruzam. Ou seja, a mercadoria entra por um lado e sai pelo outro. E no meio do layout em U, né, no meio do armazém, vamos dizer assim, a gente tem ali a parte de manuseio do próprio armazém. Como eu disse antes, a mercadoria chega por um lado, ela é movimentada, né, separada no meio e sai pela outra ponta. O que minimiza, né, bastante a parte do deslocamento interno. Você leva mais tempo para poder movimentar a mercadoria dentro do armazém, e o principal de tudo, você diminui os custos operacionais. E para ser um pouco mais específico, a gente pode trazer aqui as três partes, né, que seria o recebimento, que é onde a gente recebe a mercadoria que vem ali do container, faz ali toda a distribuição, né, a separação para que ela vá para o endereço, para, obviamente, facilitar na parte do picking, né, que a gente geralmente pode chamar de separação. Temos também a expedição, que fica, como eu disse antes, que fica na ponta oposta do layout em U. Ou seja, garante com que a mercadoria a ser despachada não entre ali em conflito com a carga que está chegando, que isso otimiza bastante. Ou seja, facilita, né, a supervisão e garante que o estoque tenha um controle mais preciso. Para concluirmos, é importante destacar os principais benefícios de contar com uma assessoria no processo de importação, principalmente quando a empresa está importando pela primeira vez. Uma assessoria especializada faz o acompanhamento completo das operações, garantindo que todas as etapas sejam realizadas corretamente e dentro das leis, evitando atrasos e problemas futuros. Outro benefício importante é a redução de custos com os impostos. Com a orientação de profissionais da área, é possível escolher os melhores regimes e buscar vantagens fiscais que ajudam a diminuir o valor total da importação.
Na parte logística, a assessoria contribui com o conhecimento técnico, ajudando a escolher o melhor tipo de transporte, a forma ideal de embalar e organizar a carga e também evitar gastos desnecessários ao longo do trajeto. Assim, o resultado final é uma importação feita de forma segura, econômica e eficiente, trazendo mais tranquilidade e segurança ao cliente durante todo o processo. Agradeço sua atenção e, em nome da nossa equipe, reforço que uma assessoria bem estruturada faz toda a diferença para o sucesso das operações no comércio exterior. Muito obrigada.